Oiê! Este vídeo é para você que sempre fala: eu não consigo meditar. Não, isso aí não é pra mim. Não, eu sou muito ansioso. Não, eu não consigo. Nem tentou, Marcelo, e disse que não consegue. Quantas pessoas você conhece? Ah, quase todo mundo. Quase todo mundo. Quase então, todo mundo. eu era assim. Eu achei que eu nunca ia conseguir praticar mindfulness. Eu achei que eu nunca ia conseguir sentar, respirar, fechar os olhos e olhar pra dentro e entender o que tá acontecendo. E esse vídeo é um convite para que você tente. Você consegue. Todo mundo consegue. E agora eu vou te apresentar o meu convidado de hoje, é o Marcelo Oliveira, que é psicólogo clínico e professor de Mindfulness. Marcelo, querido, muito obrigada por ter vindo, é uma alegria ter você aqui. Eu conheci o Marcelo no primeiro curso de Mindfulness que eu fiz há 2 anos e meio, mais ou menos. Eu sempre falo aqui pra vocês como isso transformou a minha vida e como eu realmente quero que você se permita ouvir o que a gente tem pra te falar agora, porque é possível sim você conseguir entrar em contato com você mesmo e entender o que tá se passando aí dentro. Marcelo, primeira coisa que eu quero que você explique pra gente. Por que que todo mundo fala isso? Não é pra mim? Eu não consigo meditar? Nem vou tentar. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum porque, primeiro que as pessoas têm uma ideia muito errada sobre o que seria meditação, né? Primeira coisa, né? Primeira coisa. Na verdade, não necessariamente errada, mas é que existem mais de 2.000 tipos de técnicas meditativas, com ativações neurais e físicas totalmente distintas. Algumas pessoas chegam pra mim e falam: ah, que legal, Marcelo, você também trabalha com meditação, eu também. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é: será que estamos falando a mesma coisa? Então temos muitas técnicas. Técnica de mindfulness, técnicas transcendentais, de compaixão, de autocompaixão, estritamente de concentração, e elas estão em campos diferentes. Mas existe um ponto em comum dessas técnicas, né? Que geralmente é o foco de um desenvolvimento de uma habilidade, de uma percepção de si, de um crescimento. A palavra antiga de mindfulness, numa língua chamada Pali, que não existe mais, era bhavana. Bhavana, que quer dizer cultivar. Então é um cultivo. Isso é o que a ciência tem falado hoje. Então na década de 60, a meditação mais pesquisada eram as transcendentais. Trabalham com mantra. Ah, que é o... Exatamente. É o ficar entoando mantra sem parar. E depois dos anos 70, seriam as práticas de mindfulness e hoje muitas práticas de compaixão. Mas quase todas as técnicas meditativas têm alguns pontos em comum, que é um objeto de atenção, onde eu direciono a minha atenção, percebo que, o que está acontecendo com aquilo, de repente minha mente divaga e aí eu pego e trago. Em algumas tradições orientais eles chamam de mente macaco. É como se a nossa mente fosse um macaco. A nossa mente ela tem uma tendência a ficar no passado, no futuro, nisso, analisando, julgando e muito pouco no presente momento. Então, o que nós faríamos com essa mente macaco? Seria treinar esse macaco a ficar mais num galho. Treinar essa atenção, essa habilidade de estar no presente momento. E uma coisa interessante das tradições é que eles falam que a nossa mente não é só um macaco. É um macaco bêbado picado por um escorpião. Ou seja, muito arredio. E aí tem uma coisa que a gente chama de modelo neurocognitivo da meditação, que está presente em quase todas as técnicas meditativas. Eu vou pegar uma caneta para te mostrar visualmente, pode ser? Claro. Então, isso aqui é uma coisa que a gente chama de modelo neurocognitivo da meditação. O que acontece no nosso cérebro? Então, como eu falei, quase todas as técnicas meditativas têm um objeto atencional. Que pode ser a respiração, pode ser o seu corpo, pode ser sensações físicas, pode ser a chama de uma vela, um mantra. Então eu direciono a minha atenção para esse objeto meditativo e fico lá. Mas lembra da nossa mente macaco? O que vai acontecer? Ela não está acostumada a ficar atenta. Então a mente ela começa, será que isso, será que aquilo, será que tô fazendo certo? Será que isso é pra mim? Ela começa a analisar, julgar, lembrar, fantasiar. E quando a mente sai, a gente não percebe. E aqui tem um ponto interessante. Quando a nossa mente sai, isso continua tendo efeitos físicos e emocionais. Então eu começo a pensar em algo, lembrar, e o nosso cérebro ele não consegue distinguir de verdade ou se é uma fantasia. Então eu me engajo no pensamento e começo a ter ativações emocionais ou físicas desse pensamento. Só que como eu estou na prática meditativa, de repente eu lembro. Que eu tenho que voltar. Exatamente. Neste lembrar, acontece uma habilidade psicológica muito importante chamada metacognição. Essa é uma habilidade que pessoas com depressão, por exemplo, não têm muito. Ela se engaja no pensamento e não percebe que está pensando. Metacognição é a habilidade de eu pensar no que eu estou pensando. E isso é fantástico. Para a neurociência, mais importante do que a mente não sair é a minha habilidade de perceber que ela saiu. E voltar. Exato, porque quando eu percebo, vamos pensar nas aflições humanas. Ansiedade, depressão, ciúmes, seja lá o que for, culpa. É a nossa mente fora. É a nossa mente, será que isso, será que aquilo? Por que foi desse jeito? Tinha que ser de outra maneira. Então, se eu não tenho essa habilidade treinada, eu não consigo notar que eu estou pensando isso. E eu não consigo trazer. E a meditação trabalha esse mecanismo. Então, eu estou lá prestando atenção na respiração ou no meu objeto meditativo. A mente dispersa. Eu noto que ela dispersou. Deixo esse conteúdo para lá. Trago de volta. E aqui vem uma coisa muito legal, Dana. Para cada movimento
desse é uma área cerebral distinta. Então, depois de um programa de 8 semanas de meditação, por exemplo, meditação mindfulness, nós sabemos que algumas áreas do cérebro elas se tornam maiores. Há uma mudança na substância cinzenta. Aumenta, né, há uma hipertrofia de algumas áreas responsáveis pelo raciocínio lógico, percepção de si, empatia, regular questões emocionais. Todas essas áreas sofrem uma mudança. Então não é o que a gente está falando aqui, não é um blá 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 que a gente acha, entendeu? Isso tudo é comprovado, né, cientificamente, a mudança que acontece no cérebro, então é muito bacana. E a gente vai fazer um exercício já que você vai entender direitinho quando o seu pensamento vai embora e quando ele volta. Exato, e esse é um ponto muito importante, porque eu sou um psicólogo, trabalho com ciência, não tem, sabe, e tem mais de 40 anos de pesquisas muito fortes de grandes centros de estudo ao redor do mundo, mostrando esses mecanismos. Sim. Né? Então é uma super habilidade. Agora, como tudo, não é só flores, né? Não adianta eu só saber disso e falar, agora resolvi a vida, agora eu... Virei o... Exatamente. E na verdade, é como aprender qualquer coisa, sabe? A gente não aprende uma língua de hoje para amanhã ou achando que é legal falar uma outra língua. A gente não entra em forma só com a ideia bacana de subir na esteira ou fazer alguma coisa. Sim. Envolve esforço, envolve um pouco de disciplina. Então, a meditação, ela pede essa mesma coisa, esse mesmo esforço. Porque literalmente estamos trabalhando, né, uma habilidade que a gente, na verdade, tem perdido. Uma criança é muito mindful, ela vive mais aqui. Porque mindfulness é isso. Mindfulness é a habilidade de estar no presente momento. Sim, e a criança vive assim, né? Ela está sempre aqui. Só que talvez ela não tenha muito trabalhado a escolha, né? Talvez seja mais em cima de uma ingenuidade. A gente, quando é adulto, a gente tem um olhar um pouco mais complexo. Por que alguns cientistas falam que o estado de consciência mindfulness seria incompatível com alguns estados psicopatológicos? Vamos pegar algumas psicopatologias clássicas, como a depressão, como a ansiedade, ou, sei lá, um ciúmes patológico, qualquer coisa. É a mente fora, não é a mente no presente momento. Então, ao treinar essa habilidade, você começa a se tornar mais hábil para sustentar a sua atenção, para reorientar as suas emoções, tem percepção de si. Tem uma coisa muito legal que você fala, que nós somos analfabetos emocionais. Infelizmente somos. A gente não sabe lidar com as nossas emoções, né? Porque em nenhum momento ninguém ensinou a gente a fazer isso. Então, tudo isso que ele tá falando aqui, a gente não sabe, gente. Ninguém ensina isso pra gente, né? Na verdade, o que as pessoas falam pra gente é não tenha medo, não fique ansioso, não fique triste. E, na verdade, isso faz parte do ser humano. Não existe ninguém que não sente. Então, o grande ponto é ter a coragem de tocar nisso e poder lidar com isso. Porque é utópico achar que isso não vai acontecer. E isso tem sido um grande problema para a humanidade hoje em dia. A ideia de que algumas questões emocionais naturais do ser humano estão erradas. Até um certo grau, a ansiedade melhora a sua performance. Sim. É através dela que ela é um amigo chato, que fica lembrando, olha, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. E você tem que fazer bem feito, enfim, ela tem uma função positiva. Exatamente. Né? Ela só se torna ruim quando ela fica exagerada. Ou seja, quando eu estou demais nesse mundo, ou nessa pressão, nessa tensão. Então, ninguém ensina a gente. Todo mundo só fala, não tenha. Mas somos humanos. E Mindfulness, né? O livro mais famoso de Mindfulness, que é um livro de Jon Kabat-Zinn, que em inglês era Full Catastrophe Living, e que foi traduzido, se eu não me engano, para viver a catástrofe completa. O ponto é basicamente esse, é viver tudo que é a vida, com coragem, com consciência. Porque catástrofe parece uma palavra forte, mas a verdade é que é impossível você pensar uma vida em que não vai acontecer algo catastrófico. Vai morrer gente que a gente ama, a gente vai perder emprego, a gente vai fracassar em projetos, vai terminar relacionamentos. A vida é uma catástrofe, gente. Em algum momento vai acontecer. Exato. Não adianta pensar que vai ser feliz plenamente. Talvez essa felicidade plena venha de eu aprender a lidar com a vida do jeito que ela é. Então, essa dificuldade de começar a meditar é algo muito comum. Mas é como começar qualquer coisa, é difícil. E aí o meu grande convite para meditar é, primeiro, se abrir para a proposta. Sabe? Entrar em contato. Perceber que não é só a meditação que de repente nós gostaríamos de fazer e não conseguimos. Às vezes a gente não consegue comer direito, fazer atividade física o tanto que a gente gostaria, estudar o tanto que a gente gostaria. Se dedicar a um projeto. Exatamente. Faz parte da natureza humana. Então o meu convite é que a gente possa abraçar essa natureza humana e que, frente a essa dificuldade, a gente comece a dar pequenos passos. Porque senão, de novo, a gente fica brigando com eu deveria isso, eu deveria aquilo e não me abro para essa dificuldade que eu tenho e não dou o primeiro passo. E não dá o primeiro passo para mudar esse círculo vicioso que te causa sofrimento. Exatamente. Então, por isso que eu faço esse convite, a gente faz esse convite para você. Tente.
E a gente vai fazer um exercício agora, um pequeno exercício curtinho. Por favor, bote o fone, feche os olhos, tente fazer, porque tudo na vida é difícil no começo e depois você começa a ver como isso ajuda, como traz benefícios. Então, vamos para a nossa prática? Vamos lá. Então, o primeiro convite é uma posição que seja confortável, mas que ao mesmo tempo seja uma postura ereta, digna, sabe? Que sustente você. Quando você fala postura ereta digna, é tipo que você tenha que fazer algum esforço para manter a coluna ereta. Essa tensão é necessária. Esse seria o ideal. Tá. Mas a gente está trabalhando com músculos e às vezes não é muito comum. Então, se você quiser se apoiar, não tem problema. Também pode. Não tem problema. Você pode até meditar deitado, na verdade. Tá. Então, o meu convite vai ser para que a gente sente, ache uma postura confortável. Se você quiser, você pode fechar os olhos. E nessa prática curta, neste primeiro momento, eu vou convidá-lo a apenas sentir o que está presente. Observando os sons do ambiente, a temperatura do ambiente, as sensações presentes no seu corpo. E entre em contato com seus pensamentos. Veja se é possível apenas observá-los, notá-los. Não precisamos mudar, brigar, julgar. Apenas olhe para eles. Como você está se sentindo neste momento? Quais sentimentos estão presentes nesta hora do seu dia? Nessa época da sua vida? E mais uma vez, apenas observe, sem mudar. Sentindo o seu corpo como um todo. Observando de maneira curiosa e gentil todas as sensações presentes no seu corpo. E por alguns instantes, permita que o seu corpo também esteja assim. Mente, sentimentos, sensações físicas. Este é você neste momento. E por alguns instantes, leve a sua atenção até a sua respiração. Permita-se ser embalado por este ar que entra e sai. Apenas sinta essa respiração. É normal e natural a mente dispersar, ir para o passado, futuro, ou começar a julgar essa experiência. Se isso acontecer, tudo bem. Apenas note aonde a sua mente estava e volte a respirar. Volte a sentir a respiração. Por alguns instantes. E então, amplie a sua atenção para o seu corpo todo, como se o seu corpo todo estivesse respirando neste momento. Vá ampliando para tudo que está ao seu redor, a partir dessa respiração, consciente, atento. E procure manter, no restante do seu dia, esse grau de clareza, de percepção, de contato com o presente momento, momento a momento. Momento a momento. E no seu tempo, vá trazendo alguns movimentos para o corpo. Se seus olhos estavam fechados, você pode abrir. E terminando essa pequena prática. Você sabe, para sempre agora, eu vou lembrar da tampa da canetinha. Na hora que você falou, o pensamento divagou. Eu pensei, ai meu Deus, será que eu tô atrasada para a próxima gravação? Aí eu falei, volta a tampa da caneta. É Exato. fantástica essa imagem. Isso é uma habilidade extremamente fantástica. Você mostrou assim um ótimo exemplo. Porque se a gente engaja nesse pensamento sem consciência, você podia estar aqui e não estar mais. Isso ia afetar esse nosso encontro. Porque se, nossa, eu tenho que fazer isso, e o próximo entrevistado, se ele não puder ficar muito tempo, daí eu não vou conseguir, porque eu tenho que ir a tal lugar, e aí nesse momento já não há mais essa entrevista. Aí você perdeu o momento que você está vivendo, sempre preocupado
com o que veio, com o que vai. Exatamente. Né? Marcelo, adorei esta prática e quero saber como é que você se sentiu com essa prática. Escreva aqui nos comentários pra gente. A gente vai ver como é que você se sentiu, a gente pode responder para as pessoas, porque é importante que você perceba isso. A mente foi, como o Marcelo explicou, você traz ela de volta. Isso faz parte da prática. A prática não está errada se você se desconcentrou. Pelo contrário, lembra do que ele explicou. Então, gente, esse vídeo termina por aqui, mas na semana que vem tem mais vídeos sobre Mindfulness com outras práticas. E eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na semana que vem. Marcelo, obrigada mais uma vez. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.